Sejam bem-vindos a este tempo de aprendizado e capacitação com os ensinos fundamentais da Igreja Dover. Que você possa ser equipado e inspirado a plantar e edificar igrejas que impactam e transformam vidas. Prepare o seu coração para receber de Deus e ser profundamente edificado neste momento. Vamos começar essa sessão com um versículo que precisa se tornar uma verdade em nossos corações. João 17,3 diz assim: "E a vida eterna é essa, que conheçamos a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste." O conhecimento de Deus não é fruto de uma invenção humana, não é fruto de pesquisa. O conhecimento de Deus é fruto da própria revelação divina. E Deus se revelou, e é por isso que nós o conhecemos. Deus mostrou seu coração e propósito, e por isso nós podemos conhecê-lo de uma forma íntima e pessoal. Mateus 22 diz: "Ame o Senhor de todo o seu coração e de todo o seu entendimento." Conhecer a Deus através da oração é um processo de relacionamento que cresce dia após dia, onde a comunicação aberta e sincera é fundamental. Alguns anos atrás, eu vim a conhecer o homem que iria ser o meu marido. E naquele tempo, eu não conhecia como eu conheço hoje. 22 anos depois, eu tenho conhecido ele, eu tenho conhecido seus pontos fortes, seus pontos fracos. Eu conheço muito sobre ele, porque a vivência, os anos, têm me feito conhecer mais dele, o relacionamento que eu tenho ao longo desses anos. Hoje, eu posso dizer que eu conheço profundamente sobre ele. Conheço as suas dores mais silenciosas. Mas o amor que eu sinto por ele hoje é completamente diferente de 22 anos atrás. Hoje é mais forte, hoje é mais concreto. E sabe, uma coisa mais linda é que com Deus é exatamente assim. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós ficamos apaixonados por Ele. Mas vamos buscar conhecer o seu coração se nós gastarmos tempo e intimidade em sua presença. E conforme nós estamos caminhando com ele, vamos ter experiências incríveis sobre ele. Seja nos vales, seja nas montanhas mais altas. Nosso amor por Jesus, ele cresce, ele se aprofunda no momento que estamos tendo intimidade com ele. Quanto mais nós conhecemos do seu coração, mais experiências poderosas vamos ter com Jesus. Enquanto eu estou falando aqui, eu lembro de uma amiga que estava no leito de um hospital, onde os médicos desacreditaram dela, não deram expectativa nenhuma de vida. E naquela reunião, naquele hospital, onde estávamos com algumas pessoas, eles disseram: "Pronto, a gente não tem mais o que fazer." E eu saí daquela sala muito convicta que Deus poderia fazer algo. E ali nós convocamos, eu falei com meu marido: essa palavra não é a palavra final. Deus tem algo para fazer nesse momento. E aí nós nos levantamos em oração, nós levantamos a igreja em oração, o povo orou, o povo jejuou, o povo se aproximou de Deus de uma forma tão íntima, tão poderosa, que o milagre aconteceu. Nós podemos ver esta mulher sendo restaurada e tendo alta daquele hospital. Os médicos não sabiam explicar o que estava acontecendo, mas nós sabíamos sim o que estava acontecendo. Deus estava agindo de uma maneira poderosa. E isso nos levou a uma intimidade profunda com o Senhor. Deus nunca desejou intimidade, queridos, apenas por religião ou por aquilo que nós estamos fazendo, não, porque não são atos de serviços que nos levam próximo de Deus, a se aproximar de Deus. E o mais interessante disso é que as nossas ações, os nossos serviços são como enfeites artesanais para Deus. E isso não é o centro. Eles não são o centro. Por quê? Porque nada pode substituir o lugar de Deus.
Nada pode substituir a nossa intimidade com o Senhor. Deus nunca desejou que o homem pudesse ficar distante dele. Não, Deus deseja e sempre desejará que o homem possa se aproximar mais dele, dia após dia. Uma coisa deve ser lembrada: Jesus deseja relacionamento, comunhão e vida de oração, muito mais que atos de serviço. O ativismo sem intimidade leva ao cansaço, ao esgotamento e à estagnação. Vamos nos esgotar se nós estamos só dando um ato de serviço e com Deus não. É intimidade. Deus está interessado em intimidade, muito mais do que serviço. Que o desejo do nosso coração seja conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participar dos seus sofrimentos, tornando-se um com Ele na sua morte, como expressou o desejo de Paulo em Filipenses 3:10. Mais do que ministério, Paulo queria intimidade, Paulo queria conhecer mais do coração de Deus. E havia um tempo na minha vida onde tudo parecia fora do lugar, onde eu estava me sentindo sobrecarregada, cansada, eu estava me sentindo frustrada. E foi aí nesse tempo aonde as minhas orações se tornaram base para que eu pudesse sair desse lugar. Foi aí que nesse momento eu fui para um lugar secreto e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso sair desse lugar. E eu só sairei desse lugar buscando o Senhor, buscando se relacionar com o Senhor. Naquele momento, eu não tinha todas as respostas, mas eu dobrava meus joelhos em oração. Eu buscava o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, para que pudesse me sustentar, me levantar e fazer com que eu pudesse sair desse lugar escuro. Hoje, eu olho para trás e posso dizer com toda certeza: foi a oração que me sustentou. Foi a oração que me tirou daquele lugar. Hoje, eu posso olhar como se um retrovisor de carro. Eu posso olhar para trás. E tudo que passei naquele tempo faz com que eu possa me sustentar hoje e entender que a oração, ela move. A oração resolve. E é esse lugar que Deus deseja que nós venhamos estar. Eu quero que você possa perguntar para si mesmo nesse momento: será que eu tenho separado tempo para um relacionamento com Deus? Será que eu estou buscando a Deus intimamente no meu secreto? Eu tenho buscado gastar tempo com Ele? Será que eu tenho estudado as Escrituras? Será que eu tenho buscado estudar apenas para preparar sermões? Para preparar palavras para outros? Ou eu tenho estudado para conhecer mais sobre o coração de Deus? Essas perguntas, queridos, revelam a motivação do coração do homem e precisa ser feita com sinceridade a Deus todos os dias. Deus, ele quer ser buscado por amor. Deus não quer ser buscado por aquilo que Ele pode dar, por aquilo que Ele pode oferecer ao homem. Não. E quando nós conhecemos o caráter de Deus, a mentira do inimigo, ela perde forças. Ela perde força todos os dias e nós precisamos constantemente lembrar quem Deus é. Nós precisamos lembrar quem é Deus, quem é, conhecer o caráter de Deus e conhecer os nomes de Deus também fortalece a nossa fé e destrói as mentiras do inimigo. Satanás, ele tem prazer em distorcer o caráter de um Deus vivo. Satanás tem prazer em destruir o caráter de Deus. Mas quando lembramos quem Deus é, tudo muda, toda direção muda. Conhecer e aprender os muitos nomes de Deus é fundamental para o nosso crescimento, pois eles definem seu caráter. Quero lembrar a vocês alguns dos nomes de Deus, que é fundamental
para a nossa caminhada, para o nosso relacionamento com Deus. Existem muitos, mas eu quero focar aqui em alguns. Adonai, quando diz Senhor, Mestre, e expressa submissão, expressa reconhecimento da autoridade de Deus nas nossas vidas. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Deus traz paz em meio ao caos. Gideão levantou um altar ao Senhor que lhe chamou. O Senhor é paz. Ah, Jeová Tseikenu. Ah, que nome lindo. O Senhor é a nossa justiça. É Ele que nos justifica. É Ele que nos faz tornar justo diante dEle. E este será o seu nome. O Senhor, justiça nossa. Está lá em Jeremias. Quanto mais nós conhecemos o caráter de Deus, mais a nossa fé cresce, mais nós somos fortalecidos, mais nós somos capacitados. Quando esquecemos quem Ele é, nós ficamos vulneráveis. Ficamos vulneráveis às mentiras de Satanás, porque Satanás tem prazer em mentir a respeito de quem é Deus. E precisamos ser lembrados constantemente sobre o caráter de Deus. Precisamos encontrar todos os dias na palavra do Senhor fortalecimento. A sua palavra diz em Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Um dos maiores problemas enfrentados é que muitas vezes acreditamos que estamos muito bem, estamos bem demais, diminuímos nossa vigilância espiritual e aí há um problema. É nesse ponto que o engano pode se filtrar em nossas vidas, não mais por tentação ou pecados escandalosos, não, mas por um argumento convincente, doutrina distorcida, conceitos humanistas, disfarçado de boas intenções. Queridos, nos enganamos achando que está tudo bem, quando na verdade não está. E sabe de uma coisa? Esses alertas sérios roubam o nosso tempo e a nossa intimidade com Deus. Tudo isso rouba o lugar que é de Deus. E a única maneira de mantermos de pé é reconhecendo a nossa dependência em Deus. É reconhecendo que nós precisamos, que nós necessitamos de Jesus na nossa vida. E o ministério é sim importante, mas o coração diante de Deus é fundamental, é essencial, é inegociável, queridos. E eu quero falar também sobre algo muito precioso, que muitas vezes é deixado de lado na vida cristã, o descanso sabático. O termo sabático vem da palavra hebraica shabá, que quer dizer descanso. De acordo com o Êxodo, o sábado era um dia reservado para o descanso, um dia santo para o Senhor. Mas o sabático é um tempo prolongado de descanso do ministério, dos negócios, pode ser um tempo integral ou pode ser um tempo parcial. O propósito do tempo sabático é renovar as forças do líder, é renovar as forças de sua família, espiritualmente, fisicamente e emocionalmente. É um tempo de reflexão, de avaliação do passado e do presente. Um tempo para renovar o foco e a visão para o futuro. Um tempo para sair da esteira e desacelerar. E nós, da Igreja Dove, nós valorizamos esse período sabático. A família Dove valoriza o descanso. A família Dove acredita que o homem pode ser renovado, que a família pode ser renovada, que o ministério pode ser renovado através desse tempo. A maioria dos esportes tem algo chamado time out. E aí, o que acontece? Permite que os jogadores saiam de campo para recuperar seu fôlego, para se concentrar antes do próximo jogo, antes de entrarem no jogo. E aí, há um propósito nesse tempo para descanso. Ninguém consegue continuar a ter o seu melhor desempenho sem descansar. Ninguém consegue ter o seu melhor resultado sem descansar. Não. Esse tempo, queridos,
proporciona manutenção, prevenção para o espírito e a alma. Dove valoriza e incentiva esse tempo como uma expressão de grande amor, como uma expressão de afirmação e de cuidado. Gênesis 2:2 diz que, e havendo Deus terminado a sua obra, descansou. E para uma vida equilibrada e frutífera, o domínio próprio é essencial. Talvez você pense que domínio próprio é só ter força de vontade, é se controlar. Não, na verdade, é muito, muito mais que isso. O próprio conceito de domínio próprio implica que existe ainda uma batalha entre o eu dividido. Isso implica que o nosso eu ainda produz desejos que não devemos satisfazer, mas sim controlar e negar. Todos os dias isso acontece conosco. Nossa natureza caída ainda sofre influência do pecado, como diz Romanos 6,6. E geralmente, quando o termo domínio próprio é mencionado, logo nos vem à memória o fruto do Espírito. Mas, queridos, na palavra de Deus tem muitos e muitos e muitos versos que falam sobre isso. O termo não é encontrado apenas nesse verso, ele está presente praticamente em toda a Bíblia. O domínio próprio não é a ausência de vontade, mas a capacidade de vencer os desejos. Ser dominado através da disciplina e da razão. Nós precisamos entender isso. Não é ser dominado pela razão, mas pela motivação. De dizer não quando precisa dizer não. De dizer sim quando precisa dizer sim. Provérbios 16:32 diz: melhor é o que controla o seu espírito do que o que controla uma cidade. E Jeremias pergunta: quem esteve no conselho do Senhor para ver e ouvir a sua palavra? Ou seja, antes de falar, antes de reagir, antes de fazer, eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso se posicionar com equilíbrio. Domínio próprio é foco. Itens de menor prioridade não nos distrai quando na realidade cumprimos a tarefa mais importante: gastar tempo com Deus, ter intimidade, se relacionar com Jesus. E eu quero falar um pouquinho sobre essa chamada essencial na vida cristã, que é a rendição. A vida cristã é um convite diário. A vida cristã nos convida todos os dias a se render, a se entregar. Não por medo, queridos, mas por amor a Jesus. Hoje, cada um de nós temos livre acesso à presença do Pai. Cada um de nós podemos nos render a Cristo com confiança, sem medo, sem receio, sem reservas. A rendição é um termo de batalha e implica abrir mão de todos os direitos do conquistador. Quando o exército adversário se rende, ele está disponibilizando ali no chão as armas e os vencedores assumem o controle a partir de então. Entregar-se a Deus funciona da mesma maneira. Nós dizemos: Deus, toma o controle da minha vida. Deus, toma o controle dos meus planos, dos meus projetos. Eu me rendo a você. Eu estou aqui disponível, Senhor. E isso, queridos, significa deixarmos de lado nossos próprios planos. Isso significa deixarmos de lado o orgulho. É aí onde entra a humildade. Eu reconheço quem Deus é, eu me rendo diante dele e eu recebo dele a bênção. Porque render é um ato de confiança. É confiar que tudo que eu estou entregando a Deus, ele vai fazer o melhor. Muito melhor do que eu posso fazer. Muito melhor do que qualquer pessoa pode fazer. Quanto mais nós deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos, mais parecido com Deus nós ficamos. E tudo isso podemos experimentar em nossas vidas uma profunda transformação, uma profunda
é rendição ao Senhor. E um dos maiores desafios na vida, por incrível que pareça, é render ao Senhor. Mas a boa notícia é que Deus espera a sua entrega total. Deus espera que eu e você possamos nos entregar por completo, não por metade, porque Deus não divide os seus filhos com ninguém. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor, um povo escolhido, geração eleita, totalmente do Senhor. Mas como é que nós vamos nos render se nós estamos dando metade? Não, o Senhor quer o total, Ele quer a totalidade das nossas vidas. Ele quer que nós venhamos experimentar uma profunda transformação. E render a Deus é uma das maiores bênçãos que nós podemos ter. É uma das maiores bênçãos que o homem e a mulher têm diante do Senhor. Não se limite, queridos, àquilo que se parece importante, não. Se renda. Entregue a Deus todo o controle da sua vida. Entregue a Deus tudo que há dentro de você. Muitas vezes, quando algo acontece em nossas vidas, quando nós estamos, por exemplo, em uma fila, nós nos submetemos àquela pessoa que está ali no banco para nos atender. Nós nos submetemos a uma pessoa que está no supermercado. Se tem uma fila, nós nos submetemos a ela, porque nós precisamos esperar a vez de sermos atendidos. E com Deus, nós não temos essas limitações. Nós podemos chegar a Ele em qualquer momento, em qualquer tempo. Nós podemos chegar a Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa humildade. A palavra do Senhor diz que o Senhor se agrada de um coração contrito e quebrantado. Ele não despreza, o Senhor não despreza. E se você entendeu tudo que eu compartilhei aqui com você, eu quero dizer uma coisa para você. Não existe vida cristã verdadeira sem vida de oração. E muitas vezes nós cometemos um erro de achar que nós estamos em posição de governo, em posição de autoridade e a nossa vida diária, servindo as pessoas, servindo a casa do Senhor, já nos mantém de pé. Não, não mantém de pé. O Senhor não quer serviços, o Senhor quer intimidade, o Senhor quer o coração. E eu quero encorajar você nesse momento. Se você não tem tido essa vida de oração verdadeira, se você não tem se rendido, se você não tem conhecido profundamente o caráter de Cristo, eu quero te convidar a se aprofundar mais em conhecer o caráter de Cristo, em conhecer o seu coração e ter intimidade. Sem comunhão não há revelação e sem rendição não há transformação. E eu quero compartilhar aqui um exemplo muito poderoso que aconteceu na minha vida também, com a minha família. Nós temos 4 filhos e uma das filhas tinha um sonho de estudar em uma determinada universidade. Aos nossos olhos, talvez seria impossível que ela pudesse estudar naquela universidade. Mas o interessante é que cada vez que ela passava naquela universidade, ela orava e declarava: Senhor, o Senhor sabe do desejo que eu tenho de estudar aqui. O Senhor sabe do desejo do meu coração de estar nesse lugar. E junto eu dizia: Deus, abre as portas, Senhor. Eu não sei, no natural do homem não é impossível, mas para você, Senhor, tudo é possível. E uma vez ela passou, ela levantou as mãos, ela orou, os caminhos sejam abertos, Senhor, que o Senhor possa fazer grandes coisas. E logo depois ela fez um teste. Ali nós estávamos orando, nós estávamos pedindo que Deus pudesse fazer milagres e ali foi feito um teste, onde 70 pessoas foram selecionadas para esse determinado curso. 32 passaram, mas 5 foram aprovadas. E a nossa filha estava entre as 5 pessoas. Teve um sonho, teve uma oração e teve um realizar de Deus. E nós ficamos agradecidos com o mover e o milagre do Senhor nas nossas vidas. Deus abençoe.